Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. E hoje vamos tratar sobre a Covid-19. Vamos trazer um pouco mais sobre a história dessa doença, como ela impactou todo o mundo e afetou direta e indiretamente política, geopolítica e como todos nós vemos o mundo. Mas será que tudo isso foi real ou uma grande ilusão? Vamos tentar responder nesse vídeo. Com medo da morte, as pessoas deixaram de viver e, no final, muitas delas perderam suas vidas. Sim, o título do vídeo está correto. Para uns, falar dessa doença poderia ser algo assustador e talvez aterrorizante, mas, na verdade, foi sim, em último caso, uma grande ilusão. Será que foi tudo uma grande farsa? Mas então aquelas mortes todas não aconteceram? Bem, aconteceram. No entanto, muita coisa ficou desconexa e até mesmo sem explicação. Afinal de contas, todo e qualquer debate que tentava se levantar sobre o assunto era rapidamente cortado, era rapidamente barrado e proibido por autoridades. Mas será que essas autoridades têm algo a ver com isso? Vamos tentar nesse vídeo responder algumas das principais perguntas que ainda hoje, passados mais de 5 anos do início da pandemia, ainda estão sem respostas. Ou não. Vamos tentar achar algumas delas aqui. Qual poderia ser a real origem do vírus? Passou do macaco para o ser humano ou foi criado em laboratório? Teria sido uma doença implantada propositalmente? Poderia ter sido o vírus liberado de maneira deliberada? Vamos tratar de alguns pontos sobre esse assunto. E isolamento, ou não? Qual foi o papel da mídia durante a pandemia? O de informar ou de levar medo e pânico para as pessoas? Bill Gates e outros bilionários, será que eles estariam envolvidos? E a vacina? O que deveríamos fazer? Tomá-la ou não? Respondendo já à última pergunta, o intuito do vídeo de maneira alguma tentar dizer o que uma pessoa deve ou não fazer. Ela tem total liberdade para cuidar de si, mas alertar e levar o máximo de informação para que as pessoas possam tomar, sim, uma melhor decisão. Afinal de contas, com mais conhecimento, quanto mais informações tivermos em mãos, melhores serão as nossas decisões. Portanto, não vamos dizer aqui o que fazer ou não, apenas explicar os fatos e deixar a cargo de cada um decidir no final. E, para tanto, então devemos nos abster de conceitos já estabelecidos e, com um olhar crítico, ir mais além na busca para compreender o que de fato o mundo passou naquele período. Vamos aprofundar ainda mais no assunto logo depois da nossa vinheta. No início do ano de 2020, o mundo via surgir uma doença respiratória grave, originada da China, vinha sem nenhum controle, vinha sem nenhuma informação, vinha com total desconhecimento dos médicos e de como tratar, de como resolver. Porém, ao analisarmos mais a fundo, vemos que Espanha, Brasil e vários outros países já haviam verificado traços da Covid em amostras de fezes em meados de novembro de 2019, muitos meses antes, até que se chega na Itália, onde foi identificado que o vírus já circulava no país desde julho daquele ano, ou seja, muito, mas muito antes da China notificar o mundo sobre um vírus mortal e que estava fora de controle. Mas atenção, vamos guardar essa data, julho de 2019. Ela vai ser importante mais adiante para compreendermos um pouco mais. E é justamente com base nessa informação que a situação fica no mínimo curiosa. Afinal, praticamente toda a Europa entrou em pânico com medo de uma possível segunda onda da doença, e que não foi vista na China, país de supostamente onde teria saído o vírus, ou, como veremos, de onde realmente saiu o vírus. Afinal de contas, já é consenso que se iniciou na China.
O que não temos a real certeza é a sua origem, se ela passou naturalmente para os humanos ou se é criada. Mas aqui, a análise é um tanto quanto fácil, pois a maioria dos países socialistas e dominados por ditaduras possuem baixos números de contágio e mortes. Seus líderes poderiam facilmente estarem manipulando os dados e escondendo a verdade. Talvez até mesmo a China ou Coreia do Norte tenham passado por mais do que uma ou duas ondas na época. Mas eles poderiam também esconder essas informações. Como bem sabemos, regimes totalitários não são os mais confiáveis no quesito propaganda. Aliás, propaganda eles fazem muito bem, deles mesmos. Agora, de quando erram, jogam para debaixo do tapete e tentam esconder tudo. Mas vamos mais além. Se o vírus foi identificado em amostras de fezes coletadas muito antes do surto se iniciar, porém somente 6 ou 7 meses depois verificou-se que ela possuía uma alta taxa de contágio, como explicar então todo esse período sem que houvesse a contaminação desenfreada da população? Como as autoridades poderiam explicar isso? Como os defensores do lockdown poderiam explicar essa informação? Afinal de contas, a justificativa para adotá-los era a alta taxa de contaminação, mais pessoas doentes e mais mortes acontecendo. Mas lembremos, entre julho e março, fevereiro de 2020, quando de fato iniciou, de fato, quando todos ficaram sabendo do que estava acontecendo, muita gente poderia ter ficado doente. Muita gente poderia, inclusive, ter morrido. E por que não ficaram? E por que não houveram tantas mortes assim? Como falamos, a maneira considerada mais eficaz foi a de adotar o isolamento, mesmo que isso custasse milhões de empregos e que muitos cidadãos passassem até fome. Afinal de contas, em países mais pobres, muitas pessoas dependem de ganhar o dinheiro no dia, dependem de trabalhos informais, da venda de produtos de consumo diário para terem o seu ganha-pão, para poderem levar alimentos para a sua casa. Isso foi completamente ignorado por autoridades, sobretudo dos chamados países desenvolvidos, onde a situação era um tanto quanto melhor. Pois bem, eu vou usar o caso do Brasil e dos Estados Unidos como exemplo, que apesar das tentativas da OMS na época de cooperar com a China, se recusaram a parar em suas economias por completo. O presidente Jair Bolsonaro e, na época, Donald Trump se puseram contra e se mantiveram fortes e firmes, lutando para que a economia continuasse funcionando, para defender aqueles que eram mais necessitados na época, numa tentativa de ajudar a todos. Lembrando que isso foi escrito originalmente ainda no ano de 2020, mas estamos trazendo agora que a poeira baixou, afinal de contas, talvez agora o algoritmo do YouTube nos permita. O Brasil apresentava, portanto, no dia 16 de novembro de 2020, 5,8 milhões de casos e mais de 165 mil mortes, enquanto que os Estados Unidos estavam com mais de 11 milhões de casos e cerca de 246 mil mortes. Bom, números assustadores, elevadíssimos. Mas mesmo a Europa, que cedeu aos globalistas e fechou suas fronteiras e economias, registrava mais de 10 milhões de casos e somava mais de 267 mil mortes. Mas se a única solução, ou a melhor solução para esse caso, era o isolamento, o que houve com o vírus de julho de 2019? E vamos retomar esse ponto, afinal de contas ele é extremamente importante. Lembra que eu pedi para lembrarem dessa data? Julho de 2019, quando a Itália identificou os traços da Covid circulando no país, até fevereiro de 2020, quando o alerta geral foi tocado. Por que nesses quase 7 meses não vemos as mesmas taxas de contaminação e mortes que foram constatadas posteriormente? Bom, se considerar que o mundo viveu recluso por praticamente 9 meses, deveria se observar um número muito maior de casos. Afinal, todos viviam normalmente, quando o vírus já estava circulando. Viajavam, trabalhavam, tiravam férias, frequentavam as escolas e simplesmente nada aconteceu, ou muito pouco foi verificado. Isso tudo se soma a outros fatores e perguntas
que ainda permanecem sem respostas, e essas sim carecem de explicação das autoridades, carecem de uma discussão real para podermos entender e nos prepararmos para possíveis casos futuros. Afinal de contas, não é descartado que uma nova pandemia surja. E, pasmem, aqueles que previram essa pandemia são os mesmos que estão prevendo as próximas. Ou será que tem um dedinho deles lá para fazer isso acontecer? Uma ajudinha deles na natureza para que aconteça da forma como eles querem? Querem saber mais? Vamos continuar aqui. Prestem atenção. No ano de 2019, houve a realização de um evento para resposta global a uma pandemia. O Event 201, a Global Pandemic Exercise, realizado e patrocinado, adivinhem por quem? Bill Gates, um dos bilionários progressistas que querem alterar a ordem mundial. Bom, alguns vão falar que é teoria da conspiração, mas vamos seguir. Temos mais coisas que conectam isso tudo. Não é simplesmente jogado. Eu deixo essa pergunta para vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. É curioso ou eles sabiam de alguma coisa? Por que realizar um evento de uma resposta global a uma pandemia um ano antes de uma pandemia acontecer no mundo? Será que eles estavam sabendo? Será que eles tinham informações privilegiadas? Será que eles têm envolvimento nisso? Alguém deveria cobrá-los. Talvez o Senado americano deveria chamá-los para dar explicações. O mundo precisa saber a verdade sobre a Covid-19. Estamos sem as respostas devidas e estamos em risco. Mas, continuando, voltando uma vez mais, lembra que eu pedi para guardar em julho de 2019, quando foi encontrado as primeiras amostras na Itália? Pois bem, no mesmo mês houve em Wuhan, na China. Lembram bem, Wuhan, onde tem um laboratório que foi acusado de ser o criador do coronavírus. Na mesma cidade houve os Jogos Olímpicos Militares, com data compatível para as primeiras amostras do vírus encontradas. Além do mais, atletas de diversos países relataram ainda na competição, enquanto ainda estavam na China, sintomas parecidos com o da Covid. Seria essa só mais uma coincidência ou um fato conectando as histórias e fechando o circo para que o vírus tenha sido criado no laboratório? Deixe a opinião de vocês, vão comentando aqui embaixo. Mas seguimos, ainda tem mais. Por que houve essa demora tão grande por parte da China em comunicar a existência da doença? Por que passamos mais de meses vulneráveis? Por que não foi avisado antes? Por que não foi comunicado antes? Qual que era o intuito disso? Ao meu ver, permitir que o maior número de pessoas fossem contaminadas. Afinal de contas, quando os militares regressam aos seus países, muito provavelmente todos eles estavam doentes, ou ao menos carregando o vírus. Se isso ainda não é suficiente, tem mais. Continuamos. O médico que denunciou a existência do vírus, pasmem, ele foi morto. Uma morte misteriosa. E adivinhem, não tem explicação. Simplesmente abafaram o caso. O médico responsável por salvar milhões, bilhões de vidas, porque não sabemos aonde chegaria isso. Afinal de contas, foi ele que teve a coragem de enfrentar o regime chinês e avisar ao mundo da existência de um vírus respiratório que estava matando e matou muita gente. E em nenhum momento eu neguei, que fique bem claro. Mas por que a morte desse médico não foi investigada? Por que não respondem a essas perguntas? Tudo bem, ainda não está contente? Vamos, seguimos, ainda temos mais. O maior fornecedor de insumos durante a pandemia, adivinhem quem foi? Exatamente, a China, que inclusive foi o primeiro país a distribuir sua vacina pelo mundo. E por fim, a realização de vários eventos com aglomeração na cidade de Wuhan, local do suposto início da pandemia, ou seja, muito propício para a propagação dessa doença. Afinal de contas, aglomeração e doença respiratória é a combinação perfeita para se espalhar essa doença. Essa não é só a minha opinião. Eu apenas liguei os fatos buscando as informações. E eu vou deixar aqui na descrição todos os links para estas informações das quais eu citei, para todos eles.
Vocês verão e poderão tirar as suas próprias conclusões. Vão lá, leiam os documentos, visitem os sites que eu deixarei e depois voltem e comentem aqui embaixo a opinião de cada um de vocês. Portanto, devemos ser mais sensatos. O isolamento nunca foi a solução para a pandemia, mas, na verdade, uma tentativa de controle global e talvez até mesmo de quebrar as maiores economias mundiais, a fim de tornar o mundo refém de políticos messiânicos, políticos que voltam sempre com promessas vazias, como se eles fossem seres iluminados, capazes de salvar o mundo, mas que no final das contas só levam pobreza e destruição por onde passam. Afinal de contas, nós vimos muito bem ao redor do mundo, e a história nos prova isso. Vamos seguir com a nossa análise e vamos comparar agora, de fato, economias que estiveram abertas ou que tentaram se manter abertas durante a pandemia com aquelas que resolveram fechar as portas, que resolveram adotar o isolamento mais agressivo. Para isso, vamos analisar os dados mais de perto. Neste caso, usaremos os números de Brasil e Estados Unidos como referência. E na Europa, iremos estudar os números das maiores economias do continente: Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda e Itália. E aqui apenas uma observação: os números tratam somente da Inglaterra e não do Reino Unido como um todo. Enquanto a mídia atacava os presidentes Bolsonaro e Donald Trump por sua conduta no combate ao coronavírus, e que inclusive custou aos dois a reeleição, ao presidente Bolsonaro ainda tiveram outros fatores que a mídia canalha tentou impor, sobretudo por se oporem ao isolamento. Curiosamente, foram os países que mais cresceram economicamente no período, de julho a setembro de 2020. Os líderes europeus são reverenciados por terem adotado políticas mais restritivas, mas o que os números nos mostram de fato? Só que para isso nós temos que abandonar os números brutos e traçar alguns paralelos para que os parâmetros estejam na mesma grandeza, ou seja, para que tenhamos uma taxa comparativa mais real. Afinal de contas, poderia ser muito fácil distorcer. Um país com maior população e um com uma menor população, poderíamos ter diferença. Então vamos padronizar para realmente comparar o que aconteceu, para ver como o número de infectados por milhão de habitantes, a taxa de mortalidade e outros possam trazer um melhor padrão para a nossa análise. Vamos ver. Enquanto Estados Unidos e Brasil possuem o maior número de contaminados em valores absolutos, quando olhamos para a contaminação por milhão de habitantes, vê-se que, na verdade, essa taxa é muito próxima entre todos os países analisados, destoando somente a Alemanha, com leve destaque. Afinal de contas, naquele país, a contaminação esteve muito abaixo da média, tanto em contaminados por milhão como na taxa de mortalidade. E a Irlanda, somente nos contaminados por milhão, como mostra a tabela que vocês estão vendo. Lembrando que esse trabalho foi originalmente escrito em novembro de 2020. Portanto, os dados apresentados são referentes àquele período, e sem a correção que posteriormente foi aplicada por alguns países, sobretudo no número de mortes. Bem, como pode ser visto na tabela, todos os países, mesmo aqueles que adotaram uma política de isolamento mais restritiva, possuem uma alta taxa de contaminação por milhão de habitantes, com a Espanha estando inclusive muito próximo aos Estados Unidos neste quesito, por exemplo. Mas quando passa-se a analisar a taxa de mortalidade, é que a situação praticamente se inverte, com praticamente todos os países europeus citados com taxas maiores ou muito próximas de Brasil e Estados Unidos. A única exceção, cabe lembrar, foi a Alemanha. E alguns podem até argumentar aqui que isso se deu pelo envelhecimento da população, mas eu sinceramente não acredito nesse argumento. Embora ele seja muito válido, porém, nos países analisados, a idade média é muito próxima, com uma diferença muito pequena. Portanto, não seria um fator crucial. Poderiam ser outros os fatores a explicar, mas infelizmente não conseguimos encontrar essa relação. Muito falou-se e especulou-se no início da pandemia, principalmente quando ainda não se tinha muitas informações,
sobre a necessidade do isolamento e, posteriormente, a obrigatoriedade. Mas, depois de poucos meses, pôde-se concluir que o isolamento simplesmente não funcionou. E pior, embora essa medida não tenha funcionado, a maioria dos governos continuaram sustentando essa prática a cada nova variante que surgia, a cada nova onda, deixando a economia global à beira de um verdadeiro colapso. Ao se olhar para os números e vermos que essa prática não funcionou, pôde-se concluir então que nunca foi uma questão de escolher entre vidas e a economia, mas sim de continuarmos trabalhando e evitar falências de empresas e milhões de pessoas desempregadas e passando fome. No final das contas, a escolha estava entre trabalhar e ter o que comer ou deixar milhões de pessoas passando fome. A escolha era entre sermos livres ou sermos reféns de políticos, estarmos cada vez mais na mão dos governos. Afinal de contas, estávamos crescendo na liberdade, cada vez mais independência individual. E aí, vendo tudo isso, com medo de perderem os seus privilégios, talvez os governos tenham agido dessa forma. Foram meses combatendo o sintoma, sem de fato atacar a causa, com medidas paliativas que geram consequências ainda mais drásticas. É preciso coragem. Não se deve deixar o pânico tomar conta. E foi justamente isso que a grande mídia global fez. Levou o medo e o terror ao seu mais alto nível, como nunca visto antes. Talvez até com um anseio para colocar um governo central em prática. Ressalto aqui que as demais medidas, como o uso de álcool em gel, máscara, distanciamento, não deveriam ser completamente ignoradas. Pelo contrário, algumas devem até serem enfatizadas e estimuladas, como por exemplo o uso da máscara, que os japoneses, coreanos e outros orientais já o fazem quando ficam doentes, colocam as máscaras e tentam proteger o próximo. No entanto, a realização de seguidos fechamentos das empresas, o famoso lockdown, só trouxe pobreza e desemprego, à medida que o vírus continuou matando. Como vimos, o fechamento do país não funcionou. Países que adotaram medidas restritivas tiveram o mesmo número de mortes por milhão de habitantes que países que não adotaram. Bom, o intuito desse vídeo é analisar o que já passou, mas também trazer à luz todos esses fatos que ficaram escondidos, que ficaram nas sombras, que tentaram esconder de todos, para que caso venha a acontecer novamente um caso similar e tentem novamente adotar essas medidas, termos um pouco mais de conhecimento, para assim termos um pouco mais de coragem de enfrentarmos aquilo que está errado, termos um pouco mais de coragem para defendermos a nossa liberdade. Se você gostou desse vídeo, de saber um pouco mais sobre a Covid, se você se informou um pouco mais e descobriu coisas que não tinha ouvido falar, deixa seu like, comente aqui embaixo o que você aprendeu ou o que gostaria de aprender, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Temos vídeos novos todos os dias, comentando as principais notícias do Brasil e do mundo e como elas impactam a sua vida. E todo domingo um vídeo trazendo um pouco mais de conhecimento, curiosidade ou outro tipo de informação. Então deixa aqui embaixo o que você quer saber. Um abraço e até o próximo vídeo.